Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou falar um pouco a respeito desse assunto, que é dúvida para quem está começando aí, também já fica como referência para dúvida de um amigo aí que me mandou um e-mail. Eu acredito que seria mais ou menos essa dúvida dele. Então antes de entrar no tema em si, que seria essa questão de se eu posso utilizar velocidades diferentes no mesmo trabalho, aí fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, que é o grupo CNC em Ação. Grupo voltado para assuntos relacionados a CNC Router de uma maneira geral, programação, construção, quem tiver dica, quem tiver dúvida, posta lá, o pessoal está sempre ajudando. E caso você não esteja vendo no canal do YouTube CNC em Ação, eu criei também o canal CNC em Ação no YouTube. Então quem puder dar uma força lá também, eu agradeço, tá? Então vamos lá. Nessa questão de velocidade, eu vou fazer uma primeira menção que é o seguinte. O que acontece? Quando a gente fala de velocidades na máquina, geralmente, quando a gente utiliza o Mac 3, ele vai ter uma movimentação que eu vou dizer que é a movimentação livre. E quando ela começa a recortar a peça, sua máquina começa a recortar uma peça, ela obedece a referência de corte, que é a que a gente determina aqui no arquivo que a gente vai criar. Eu vou criar um arquivo com diferentes velocidades para dar exemplo. Mas entenda, lá no Mac 3, depois eu faço outro vídeo e coloco no canal aí, quando você está configurando a máquina ainda, chega um ponto que você vai configurar a velocidade dos motores. Quando você vai configurar a velocidade dos motores, são possibilidades, tá? Tem várias possibilidades, mas eu vou mencionar dessa maneira, num outro vídeo eu explico. Mas quando você configura a velocidade do motor, a gente configura a capacidade máxima do motor. Óbvio, sempre deixando uma margem ali. A gente testa para ver onde é o limite e depois trabalha com uma margem. Mas, por exemplo, uma máquina que trabalhe com cremalheira, que tem um motor um pouquinho mais forte, ela vai ter uma capacidade de deslocamento de 5.000, 6.000, 10.000, até 15.000 milímetros por minuto em deslocamento livre, velocidade de movimentação livre, tá? Só que nenhum material que a gente trabalhe vai aceitar que se corte nessa velocidade, tá? Isso vai ocasionar quebra de fresa, tá? A velocidade de corte ela vai ser sempre inferior e, obviamente, de acordo com o material. Tá ok? Então, eu estou fazendo essa menção para que se entenda que, de uma maneira geral, a gente já tem ali velocidades diferentes por padrão. Tá? Quando eu mando a máquina ir cortar uma peça, então, geralmente, a máquina ela vai deslocar do ponto que ela está saindo até chegar na peça que ela vai recortar, ela vai utilizar essa velocidade máxima que a gente estabelece lá na configuração do motor, tá? Óbvio, novamente, obedecendo uma margem. Se eu testei, eu vi que depois dos 10.000 ela começa a travar, eu vou deixar de movimentação livre 5.000, 7.500, porque sim, ela se movimentando ali muito próximo do limite, se não tiver uma margem, ela pode perder passo, ela pode travar mesmo em deslocamento livre. Então não vale a pena, então a gente deixa uma margem. Mas enfim, quando vai realizar o corte, ela sai do ponto até ir a peça, e isso vale também de uma peça para outra peça, ela vai utilizar aquela velocidade máxima que a gente estabeleceu. Só que quando chega no vetor, aí ele obedece o parâmetro que está especificado no arquivo de corte. Então agora que eu vou criar três arquivos de corte, porque eu quero que em cada um desses vetores, por mais que seja o mesmo trabalho, a máquina trabalhe com velocidades diferentes, só que eu vou utilizar a mesma fresa nessa situação. Só que vamos supor, eu vou configurar ali para aqui fazer o recorte desse quadrado a 2.000, aqui a 1.500 e aqui a 1.000. E também, se o seu equipamento oferece as condições, por exemplo, se você tem um spindle com inversor de frequência ou um spindle mais simples que tem uma fonte com controle PWM, você também pode
ter velocidades de movimentação diferente e também velocidades do spindle diferente. Vamos já utilizar esse exemplo também. Então vamos supor que eu vou recortar tudo como se fosse recorte externo, é tudo recorte externo, só que nessa condição, cada um vai ter uma velocidade diferente. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, selecionar esse primeiro vetor e selecionar a ferramenta. Aí que está a questão, ó. Quando eu pego uma ferramenta na caixa de ferramenta, vamos utilizar essa de 2 milímetros, ela já traz alguns parâmetros para mim. Ela traz a velocidade que eu determinei para essa fresa aqui de 18.000 RPM no spindle e 2.000 milímetros para a velocidade de corte. Isso foi eu que estabeleci. E toda vez que eu pego a ferramenta diretamente de dentro da caixa, ela vai trazer essa informação. Aí já fica uma referência, porque tipo assim, a gente vai utilizar sempre a mesma ferramenta. Eu preciso modificar na caixa de ferramenta? Não, porque se você modificar na caixa de ferramenta, toda vez que você pega na caixa de ferramenta, ela traz aquela informação. Então a gente vai modificar quando a gente quiser velocidade diferente. Para esse trabalho específico que a gente vai fazer, a gente modifica por aqui, ó, por esse editar. Tá vendo? Por mais que eu mude aqui, eu quero que trabalhe a 1.500, eu quero que trabalhe a 1.000, dentro da caixa de ferramenta, ela vai sempre manter os parâmetros que eu determinei como parâmetro para aquela ferramenta. Então vamos lá. Nessa primeira situação, vamos manter todos os parâmetros aqui. 18.000, 2.000 de deslocamento. Vou colocar aqui para fazer um recorte por fora e vou calcular. Tá? Então ele já calculou. Agora eu vou selecionar esse vetor aqui oval. Vou colocar aqui, vou manter aqui, na verdade, a ferramenta que eu já selecionei. Só que agora eu quero que esse próximo vetor, eu quero que ele recorte numa velocidade diferente. Então eu mudo aqui, ó, 1.500 e poderia até mudar a velocidade do spindle. Vou colocar 16.000 RPM. Ok? Vou calcular. Aqui tem 2. E por fim, agora vamos voltar aqui nos vetores e esse último aqui, o círculo, ele vai ser recortado por fora também. Só que esse daqui eu quero que ele recorte a 1.000. Tá ok? 1.000 e vamos manter esses 16.000 RPM. Poderia modificar também, como eu mencionei. E vou calcular. Tá vendo? Ele já calculou aqui. Só que, enfim, aqui tem velocidades diferentes. Nesse primeiro momento, ele está entendendo aqui que, tipo, ó, vai sair do ponto 0, vai para cá, vai sair do ponto 0, vai para cá. Mas quando a gente salva todos esses arquivos assim, não é dessa maneira que a máquina vai se comportar, né? Aí quando você vem salvar, se você selecionar todos, aí ela vai calcular o melhor percurso. Ok? Vamos colocar aqui, ó, para simular os percursos. Deixar o mais lento possível aqui. E vamos simular todos os percursos. Tá? Então, na hora de gerar, ele vai gerar ali, ele vai gerar o arquivo com o melhor percurso possível. Tá ok? Outra coisa também é o seguinte, aqui a gente tem a questão que é basicamente a gente quer utilizar a mesma ferramenta e só alterar a velocidade. Daria para trocar a ferramenta e trocar a velocidade? Sim. E, por exemplo, cada ferramenta, se aqui fosse uma ferramenta diferente, vamos selecionar outra aqui, vamos pegar uma do tipo VBit. Se fosse uma ferramenta diferente, por exemplo, pode ver que essa ferramenta ela já tem um parâmetro próprio para ela, tanto de spindle quanto de velocidade de corte. Eu coloco aqui, ó. Tá? Então se eu salvo todos esses arquivos aqui no mesmo, todos esses cortes no mesmo arquivo, aí ele vai ter já velocidades diferentes, só que nessa situação tem a situação que a gente precisa
fazer a substituição da ferramenta. E lembrando que na hora de trabalhar, a máquina ela vai obedecer a sequência que está aqui. Se eu coloco esse depois desse, ó, às vezes é o caso do trabalho, tá? Só estou mencionando para ficar como exemplo. Vou colocar isso para cima. Se eu faço essa configuração aqui na hora de salvar, guardar, tá? Enfim, aqui está dando um erro pelo seguinte, ó. Eu já vou até explicar se por acaso você entrou nesse vídeo, até fugir um pouquinho do assunto, mas já que tem um erro aqui, vamos explicar o que está acontecendo. Existe sim a possibilidade de você salvar ferramentas diferentes. Por exemplo, eu estou utilizando a de 2 milímetros para corte, estou utilizando uma V-bit para fazer algum tipo de entalhe. Então, para salvar ferramentas diferentes, o que precisa? O tipo do arquivo tem que ter esse ATC aqui, ó. Tá, ok? Aqui eu estou utilizando especificamente o pós-processador Mac 2, Mac 3, ATC. Ele já possibilita, só que aqui está dando um erro pelo seguinte: quando você cria uma ferramenta ali na caixa de ferramenta, você pode colocar um número nela também. Para que, por exemplo, vamos supor que se eu nomeei ali uma ferramenta e ela tem o número 22, quando a gente está utilizando esse recurso de ter várias ferramentas, em determinado ponto do processo, a máquina ela para e pede a ferramenta pelo número. Se você mantém uma lista, eu estou dizendo uma lista no papel mesmo, organizada ali, pode ser no programa, mas seria interessante ter no papel também, dizendo assim, a ferramenta 22 é a ferramenta V-bit de 60 graus. A ferramenta número 9 é a ferramenta de 2 cortes paralelos número 9. É para isso que serve. Então, se você não costuma ir dando número para as ferramentas, toda vez que tipo, você cria uma ferramenta, ela põe por padrão que ela também é número 1. Tá vendo? Então, aqui está dizendo que essa ferramenta, ó, do tipo V-bit, ela é número 1. E também aqui, ó, essa ferramenta de 2 cortes paralelos, ela também está dizendo aqui que é número 1. Então, por exemplo, eu vou mudar a V-bit, porque aqui a gente tem a situação que a gente tem duas ferramentas iguais e uma diferente. Se eu coloco essa número 1, essa número 2 e essa número 3, por mais que seja a mesma ferramenta, que ele não vai reconhecer. Tá? Então, a máquina faria 3 paradas para pedir substituição de ferramenta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui, ó, e lembrando, toda modificação que você faz pelo editar, ela não afeta o que está dentro da caixa de ferramentas. Se você quiser fazer uma modificação definitiva, tem que ser na caixa de ferramenta. Aqui é uma modificação temporária. Então, eu vou colocar essa ferramenta como número 2. Ok, vou calcular. Agora, quando eu tento salvar, ó, pode ver que não tem mais o erro. O que eu fiz? Eu só mudei. O erro que estava acusando ali é que ele estava dizendo, ó, eu estou vendo que você está utilizando ferramentas ou fresas diferentes, só que elas estão com o mesmo número. Você precisa fazer a correção. Então, o que eu fiz lá? Eu só simplesmente mudei e disse que o número dessa ferramenta aqui, ó, agora ela é número 2, ok? E quando a gente começar a trabalhar com um arquivo desse tipo, a máquina vai, antes de iniciar o processo, quando está ativado ou a troca de ferramenta semi-automática, o primeiro start que você dá, ele pergunta, aparece lá a informação. A ferramenta número 1 está no equipamento, daí você dá o segundo start, ela começa a trabalhar e vai até o ponto que cabe a essa ferramenta. Tá? Depois ela para e vai pedir, agora coloca a ferramenta número 2, tá, ok? E é importante aqui também a questão da ordem que está aqui, ele vai sempre seguir essa ordem. Se eu deixo assim, o que ele faria? Ele pegaria e faria aqui, no caso, o recorte que cabia a primeira ferramenta, que é a mesma da terceira, porém ele já pediria depois a segunda e depois pediria para colocar a mesma. Então, na hora de salvar, você salva assim, ó. Coloca aí essas duas que são, você sabe que é a mesma ferramenta, por mais que ainda que a gente tenha velocidades diferentes,
que é a questão principal do vídeo aí. Só que ela executaria a parte que caberia a essas duas ferramentas e depois pediria a próxima e faria essa daqui. Exatamente aqui como na simulação. Vamos reiniciar a simulação. Então, deixa eu ver. Tá. Então ela vai fazer o quadrado e o círculo e depois vai fazer o oval. Ela segue a ordem que está aqui. Ó. Fez o círculo. Opa, aqui foi só... Deixa eu reiniciar. Simular todos os percursos. Cortou o quadrado, cortou o círculo e por último cortou a forma oval aqui. Entenderam esse ponto? Mas enfim, é que aqui eu mencionei uma coisa diferente do assunto do vídeo. Então às vezes para não ficar dúvida eu complementei. Mas na questão da velocidade, sim, você pode ter velocidades diferentes. Como já mencionado, tanto no que se diz referente a corte, e quando seu equipamento oferece uma possibilidade de controle de velocidade do spindle, ele também pode ser alterado, tá ok? O que não dá para fazer, ou tipo assim, não... Aí tem que ver se atende a necessidade. Mas no mesmo vetor, tipo, ele... ter duas velocidades diferentes ou tipo, ele está indo numa velocidade e de repente diminuir. O que você pode fazer é criar, pode ser tipo assim, eu vou criar dois arquivos de corte aqui, daí tipo assim, a primeira passada eu coloco para ele trabalhar tipo a uns 2000 milímetros e depois eu crio um outro vetor. E esse primeiro que eu criei a 2000, eu crio para ele até uma profundidade. Ou vai cortar até 3 milímetros. Aí depois eu crio um outro que eu possa alterar a velocidade para ele concluir, tá ok? Mas tipo, não dá para, tipo, no mesmo vetor, eu colocar assim, ó, vai cortando e depois diminui a velocidade. Pelo menos não aqui pelo Aspire, não sei, mas provavelmente quem mexe com a programação conseguiria fazer isso, tá? A programação do arquivo de corte lá e tal, na prática, daria para fazer modificações. Só que aqui, pelo programa para gerar de forma automática, não dá, tá ok? Então, basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!